Atiradora e arqueira. Parte 4. Entrar no castelo de Kalincha não seria difícil. Tudo o que tinham que fazer era se esconderem em barris e esperar serem contrabandeadas como carga. Haveria verificações, é claro, mas havia outros barris, 8 no total, além dos que elas haviam escolhido para se esconder, então tudo o que tinham que fazer era deixar os inspetores verificarem os adjacentes. O motivo de conseguirem passar pela segurança com medidas tão simples foi devido à natureza diversa da aliança demi-humana. Todos os demi-humanos possuíam culturas diferentes e tinham normas sociais variadas. Talvez a única coisa que tivessem em comum fosse a força, pois a força de luta significava tudo. Portanto, quando um indivíduo poderoso exercia sua influência, ele geralmente seria respeitado, quaisquer transgressões menores seriam perdoadas. Para os demi-humanos, seu poder pessoal determinava sua capacidade de violência e, por sua vez, sua posição social. Aqueles na base da pirâmide do poder não tinham outra escolha senão obedecer. Portanto, uma Zer poderosa poderia acabar com a inspeção de carga apenas encarando os inspetores. Eventualmente, houve um barulho alto quando os barris foram colocados no chão. Depois disso, alguém bateu no topo do barril. Foi o sinal informando que chegaram ao seu destino. Como planejado, Neia contou 3 minutos em silêncio enquanto ouvia a Zer responsável por transportá-las abrir uma porta e sair. Depois que os 3 minutos terminaram, Neia empurrou o divisor acima dela. Os pedaços maiores de carne crua não caíram quando o divisor se inclinou, mas os pedaços menores choveram sobre Neia. Este barril foi construído com um fundo falso. Neia estava abaixo do divisor e a carne fresca estava em cima dela. A razão pela qual os barris estavam cheios de carne fresca e não legumes ou grãos era para que eles pudessem usar o cheiro de sangue para mascarar o cheiro de Neia e Shizu. Neia achava um pouco desconfortável estar encharcada de sangue e sumos de carne, mas ela ainda se sentia feliz porque nenhuma das contramedidas que haviam preparado fora usada. Neia levantou lentamente a tampa do barril e espiou os arredores. Ela olhou ao redor do interior escurecido do cômodo, havia uma luz fraca que poderia ser o brilho de um item mágico, e depois de verificar que não havia ninguém por perto, Neia lentamente saiu do barril. Havia todos os tipos de alimentos e urnas nas prateleiras dessa despensa. Havia também muitos barris como os que foram recentemente trazidos para cá. Deu muito trabalho, mas ela conseguiu sair com segurança. Para facilitar a reentrada, ela deixou o divisor em pé dentro do barril. Elas precisariam usar esses barris para escapar depois de resgatar o príncipe Zer. Shizu, a outra infiltrada, acabará de sair de seu barril. Ela era mais baixa que Neia, então sair de um grande barril era mais cansativo. No entanto, suas habilidades físicas estavam muito além das de Neia e até de remédios, então ela conseguiu sair sozinha antes que Neia pudesse ajudá-la. Shizu-san. Tem carne presa ao seu cabelo. Shizu parecia infeliz. Mesmo que sua expressão facial não mudasse, isso não significava que ela não tivesse emoções. Talvez fosse porque estivera com Shizu todo esse tempo ou porque a visão de Neia era excelente, ou talvez olhar para as feições ósseas do rei feiticeiro todo esse tempo havia aperfeiçoado sua capacidade de examinar os outros, mas Neia tinha uma noção aproximada de como Shizu se sentia. Shizu se atrapalhou para tentar tirar os pequenos pedaços de carne de seu cabelo, mas como estavam presos aos fios na parte de trás de sua cabeça, ela não conseguia tirá-los. Me disseram para cortar meu cabelo curto, porque o cabelo longo poderia ser facilmente agarrado em combate, mas parece que há muitos outros inconvenientes além desse. Neia foi para o lado de Shizu e pegou todos os pedaços antes de jogá-los no barril. Obrigada, não quero infiltrar dessa maneira novamente. Mas vamos ter que fazer isso de novo quando escaparmos. Shizu olhou desanimada para o barril, depois tirou uma toalha do nada para se limpar antes de entregá-la a Neia. A toalha úmida tinha uma suavidade e delicadeza que Neia nunca sentirá antes. Neia imaginou que seria algo de valor considerável. Como Shizu tinha colocado as mãos em algo assim? Era uma qualidade comum no mundo dos demônios. Enquanto todas essas perguntas e mais coisas passavam por sua cabeça, Neia limpou as mãos que estavam pegajosas pela carne, e depois limpou o cabelo de Shizu com a parte limpa. Mesmo isso apenas fazendo-a se sentir um pouco melhor, era melhor do que não limpar nada. Obrigada. Não precisa agradecer. Enquanto Neia estava fazendo isso, Shizu pegou sua arma. Aquele dispositivo de formato estranho era aparentemente uma arma de longo alcance que chamaram de arma mágica. Usava mana para disparar pequenos virotes de formato aerodinâmico, algo como uma balestra compacta. Shizu havia dito alguma coisa sobre a pólvora não mostrar sinais de combustão ou algo do tipo, mas Neia não tinha entendido nada, então a explicação foi desperdiçada com ela. Ela queria testar, mas Shizu se recusou, então a habilidade de luta de Shizu ainda era desconhecida. Ainda assim,
ela tinha uma classificação de dificuldade de 150, então Neia sentiu que não havia nada com o que se preocupar. 1. Shizu produziu o Ultimate Shooting Star Super e uma aljava de flechas do nada, como um mágico de palco, antes de entregá-las a Neia e, por sua vez, Neia devolveu a toalha suja. Inicialmente, havia uma discussão sobre como Neia levaria seu arco. O arco era muito comprido, e quando se acrescentava camuflagem em cima, ela não conseguiria fechar a tampa do barril e, se o barril fosse aberto, ela estaria exposta. Elas poderiam ter deixado Azer carregá-lo, mas o arco era uma obra magnífica e teria deixado uma impressão nas pessoas que o vissem. Além disso, Azer também havia recusado, por medo de ser dragada junto com ela se a missão de resgate falhasse. No final, quando todos lhe disseram para deixar o arco para trás, Shizu disse que ela poderia armazenar suas armas em um espaço misterioso no ar, para que ela pudesse colocar o arco lá também. O desconforto era de trazer um item valioso emprestado a ela pelo rei feiticeiro em uma missão e em um lugar perigoso misturado com a garantia de não ter que se separar de sua arma deu a ela um leve desconforto. Neia agradeceu Shizu por sua gentileza enquanto ambas as emoções aumentavam. Parece que Shizu aceitou Neia como sua Kouai, e depois disso, Shizu ocasionalmente agia como sua senpai. Parte disso era como Neia tinha que abordar Shizu como Shizu-san, pois Shizu ficava aborrecida se Neia não fizesse isso. Claro, Shizu era muito bonita e quando ela fazia uma careta, Shizu não mostrava expressões com intensidade, apenas um leve nuance, Neia realmente achava fofo. Depois que cada uma delas preparou suas armas, Shizu foi a primeira a se mover. Neia aguçou os ouvidos para ouvir qualquer movimento do lado de fora da porta, mas não havia ninguém lá. Vamos sair. Cada segundo seria precioso, então Neia assentiu. O exército de libertação se aproximava de Kalinsha enquanto a operação para resgatar o príncipe Zer estava em andamento, então a batalha por Kalinsha começaria em breve. 1. Neia e Shizu se infiltrariam em Kalinsha e resgatariam o príncipe Zer. 2. O exército de libertação se aproximaria de Kalinsha e começaria seu ataque. 3. Se o príncipe Zer fosse resgatado, os Zernos atuariam como uma quinta coluna dentro das muralhas da cidade. 4. Se o item 3 falhar, então em vez dos Zerns abrindo os portões da cidade e guiando o exército de libertação, Neia e Shizu teriam que lidar com essa tarefa. No entanto, isso era demais para elas, então só fariam o que estava dentro de suas capacidades. Esses eram os pontos-chave do plano de batalha. O importante era que, se pudessem resgatar o príncipe Zer, poderiam contar com o exército de libertação e o exército Zer para socorrê-las, mesmo que fossem forçadas a se esconder e a se defender. Isso também era bom para o povo Zer. Se o resgate fosse bem-sucedido, poderiam libertar o príncipe depois que Kalinsha fosse tomada de volta. Em outras palavras, se poderiam ou não recuperar Kalinsha de forma simples e com o mínimo de baixas, tudo dependia do resgate do príncipe. Quando ela sentiu o peso esmagando seus ombros, Neia gemeu e sua barriga doeu novamente. Portanto, não havia muito tempo. Uma vez que o exército de libertação iniciasse seu ataque a Kalinsha, ou se elas fossem detectadas antes disso, a segurança de Kalinsha seria reforçada. De acordo com o que haviam planejado, Shizu produziu um frasco do nada, parecia ser perfume, e o borrifou em Neia e em si mesma. Parecia ser algum tipo de item mágico consumível que continha uma magia de primeiro nível inodoro. Não havia muito no frasco, então elas tinham que conservá-lo o máximo possível. Shizu abriu a porta, olhou para fora e depois saiu. Elas escolheram o caminho e decidiram como lidar com várias situações depois de consultar o mapa de Kalinsha, e já haviam discutido quais deveres cada uma delas teria de executar. Neia também saiu da despensa, depois fechou cuidadosamente a porta para não fazer barulho antes de correr atrás de Shizu. Embora eu não esteja ajudando muito. Francamente falando, nas circunstâncias atuais, Neia não era nada mais que um fardo. Isso ficaria imediatamente claro se alguém observasse o passo de Shizu. Ela corria como seu pai se movia pela floresta não, ela era muito melhor, sendo tanto rápida quanto silenciosa. Ela definitivamente estava usando algum tipo de técnica. Ela é um demônio, mas usa técnicas como um humano. Aqueles que não se pode julgar pelas aparências, são os mais assustadores. Mesmo com a possibilidade de deixar tudo para Shizu, a presença de Neia era tanto para manter um olho em Shizu, quanto para assegurar que era um esforço conjunto entre a Shizu do Reino Feiticeiro, assumindo que ela estava realmente ligada ao Rei Feiticeiro, e a Neia do Reino Sacro para o resgate do príncipe. Dessa forma, o Reino Sacro poderia agir como se tivesse contribuído para isso. As passagens estavam escuras. Era noite. O luar entrava pelas janelas, ou melhor, a única coisa que entrava era a luz da lua. Não havia outras fontes de luz aqui, nenhuma iluminação mágica ou tochas. Isso porque muitos demi-humanos eram indiferentes à escuridão. Porém, havia diferentes graus de ser capaz de ver na escuridão.
Algumas espécies tinham visão completa no escuro, porém, a maioria delas tinha visão noturna superior. Portanto, Neia e Shizu evitavam o luar e avançavam se escondendo de sombra em sombra. Como ser humano, Neia teve que se concentrar e aguçar seus sentidos. Não só ela não podia ver claramente devido à escuridão, mas os guardas de patrulhamento também não carregavam fontes de luz, então ela não conseguia avistá-los de longe. Embora não entendesse bem o porquê a despensa era iluminada, provavelmente era por causa daquelas espécies que não tinham visão no escuro. As duas mantiveram seus passos tão silenciosos quanto possível enquanto corriam pelo castelo em direção ao seu destino. Considerando que os atributos físicos de Shizu eram muito superiores aos de Remédios, mesmo um ritmo que deixava Neia ofegante e quase incapaz de acompanhar, para Shizu não seria nada além de um caminhar acelerado. Elas ocasionalmente avistaram os guardas demi-humanos, que eram a deixa para prender a respiração e esperar silenciosamente pela oposição passar. Elas não podiam matá-los, pois isso significaria ter que lidar com os cadáveres e esconder os vestígios. Já que estavam no meio da fortaleza do inimigo, seria melhor não serem vistas até que o resgate fosse executado com sucesso. Felizmente, Neia e Shizu não foram vistas e continuaram em frente. Havia poucos guardas dentro do castelo, graças à maior parte do pessoal sendo atribuído às muralhas e às torres de vigia, bem como às prisões da cidade. O rei feiticeiro havia matado uma grande quantidade de demi-humanos, isso implicava que eles não poderiam estabelecer uma rede de segurança apertada. Assim, a vigilância dentro do castelo se tornou relaxada, de acordo com Azer. A razão pela qual elas puderam prosseguir com segurança foi porque as Zerns fizeram reconhecimento de área de antemão e feito preparações quase perfeitas, mas Neia ainda sentia uma pontada de desconforto. Haveria 2 desafios em seu caminho. O primeiro era a longa passagem que tiveram que percorrer para chegar à torre. O segundo seria a ponte para a torre, a passagem suspensa. Não havia esconderijos em nenhum dos locais, e obviamente haveria sentinelas vigiando também. E claro, obviamente não estariam sozinhos. Além disso, pelo menos um estaria fora da linha de fogo e equipado com armas de longo alcance, afinal, também estavam em guarda contra ataques à distância. Enquanto discutiram o assunto em um grande grupo na frente do mapa de Gustav, elas ainda teriam que passar por esses 2 lugares para alcançar a torre. Se pudéssemos usar invisibilidade para enganar sua visão e silêncio dos sacerdotes para enganar sua audição, seríamos capazes de nos infiltrar perfeitamente. É por isso que os aventureiros, que formam grupos que podem assumir todos os tipos de situações, são tão altamente valorizados. Eventualmente, as duas atingiram seu objetivo. Chegaria no primeiro desafio, a longa passagem. Se elas tentassem correr diretamente para baixo, elas seriam vistas antes que pudessem cobrir a distância. Para evitar isso, elas precisavam chegar a um local onde pudessem executar ataques à distância sem serem vistas pela oposição. Era por isso que elas tinham vindo aqui, o nível acima da longa passagem, o cômodo diretamente acima de onde os guardas estavam posicionados. Se baixassem uma corda daqui e fizessem rapel nas paredes externas, elas poderiam pegar um atalho sem serem detectadas. Aqui, em resposta à pergunta de Shizu, Neia consultou seu mapa mental e a rota que haviam tomado, e ela fez um sim acenando a cabeça. Nada mal. A resposta de Shizu soou como se ela estivesse elogiando uma Kouai, e então ela pressionou o ouvido na porta. Então, ela rapidamente e silenciosamente abriu. O cômodo estava cheio de vários itens, mas parecia que não era usado há muito tempo e havia uma camada branca de poeira no chão. No entanto, havia vestígios de que batedores Zerns estiveram aqui. Elas haviam se movido entre a janela e uma prateleira muito grande. Shizu produziu uma corda do nada. Era da mesma cor que a muralha do castelo. Depois disso, ela a amarrou na grande prateleira. Ela usou toda a sua força para puxar para ver se poderia suportar o peso de Neia e de si mesma. A prateleira não se moveu e nem mostrou sinais de desgaste. O tamanho e peso da prateleira foi um fator, mas os fios parecidos com teias presos às prateleiras provavelmente eram o fator mais importantes. As Zerns que haviam chegado a esse cômodo de antemão fixou-a no lugar com fios pegajosos tirados dos pidans. A janela foi facilmente aberta e Shizu olhou para as muralhas da cidade do lado de fora. Depois de verificar que não havia guardas de patrulha à vista, Shizu pendurou a arma nas costas e disse: "Eu vou primeiro." Ela se jogou da janela e deslizou pela corda até a janela abaixo. Ela segurou seu peso em uma mão e usou a outra para abrir a próxima janela, que abriu facilmente. Esse também tinha sido o trabalho das Zerns. Shizu então deslizou para dentro. Seus movimentos hábeis levaram apenas alguns segundos. Depois de confirmar que o cômodo abaixo estava seguro, Shizu colocou a cabeça para fora da janela e acenou para Neia. Neia agarrou a corda e se inclinou para fora da janela.
Mesmo a janela no andar de baixo ficando a apenas 4 metros de altura, elas estavam a mais de 100 metros do chão. Se Neia caísse, ela se encontraria com uma morte horrível. Não, seria pior se ela não morresse. Ela certamente seria torturada até que abrisse a boca e então seria morta. Cair à sua morte seria uma alternativa misericordiosa. A corda tinha nós uniformemente espaçados ao longo do comprimento, em outras palavras, e não houve problemas durante as várias sessões práticas que haviam realizado. No entanto, o treinamento pareceu completamente diferente da coisa real. Ah, eu realmente não quero ir. Mas ela não tinha escolha. Se ao menos houvesse algo como uma sacada que ela pudesse simplesmente pular. Neia segurou a corda com força enquanto empurrava o corpo inteiro para fora da janela. Ela cruzou as pernas para apertar firmemente a corda entre suas coxas. Depois disso, tudo o que ela precisava fazer era descer devagar. O chão é logo abaixo. O chão é logo abaixo. Ela desceu lentamente a corda, lembrando-se repetidas vezes de não olhar para baixo. Ela tirou o peso da mão direita e depois para a esquerda, exatamente como ela havia praticado. O vento soprava e fazia seu corpo tremer em uma intensidade que não podia ser comparada ao treinamento. Vamos lá, Neia, vamos lá, vamos lá. Shizu deve ter ficado mais assustada que isso. A janela estava aberta por causa da ajuda Zer. Entretanto, alguém teria que fechar a janela aberta pelas Zerns, então Shizu teria que subir de volta. Com isso em mente, Neia, que só precisava fazer uma única viagem, relaxou ao pensar nisso. Neia finalmente se aproximou da janela, e Shizu estendeu a mão para agarrar seu corpo. Assim, ela puxou Neia com força incrível. Obrigada, muito obrigada. Mas, demorou tempo, remova isso, segure. Sim. Shizu se inclinou para fora da janela e levantou sua arma mágica. Neia segurou a corda como indicado. Houve um chiado de ar expulso e Neia sentiu uma força puxando a corda. Shizu tinha cortado com sua arma. Ela puxou a corda cortada e jogou no canto. Elas não usariam essa rota no caminho de volta, então Shizu a puxou de volta em vez de deixá-la balançar livremente, mas havia méritos e deméritos para isso. O mérito era que isso minimizava o risco de serem vistas por sentinelas. O demérito era que, se acontecesse alguma coisa e não pudessem se infiltrar pela rota planejada, elas não seriam capazes de subir ao andar superior com essa corda. No final, as duas decidiram que os inconvenientes de serem vistas superam os méritos. Está feito, Shizu-san. Agora só precisamos passar pelo primeiro obstáculo. Vamos, preciso matá-los. Consegue fazer isso? Acho que sim. Uma vez que saíssem deste cômodo, estariam em posição de atirar nas sentinelas posicionadas ao longo da passagem. Se elas não matassem as sentinelas antes que soassem o alarme, todo o seu esforço seria em vão. Neia pegou seu arco e colocou uma flecha. Shizu também levantou sua arma mágica. Eu vou tomar a direita, você toma a esquerda, Shizu-san. Shizu formou um círculo com o polegar e o dedo indicador. As duas trocaram olhares e então Shizu abriu a porta. Neia fez contato visual com um demi-humano próximo, a cerca de 1,5 metros de distância. Ele não sabia o que estava acontecendo ou quem eram. O demi-humano ficou tão surpreso que não conseguiu analisar a situação, mas Neia não hesitou e atirou uma flecha nele. Com um Katsun, a flecha acertou sua testa e perfurou seu crânio. Eu consegui. As habilidades de Neia tinham desempenhado um papel, mas a maior parte do trabalho foi feito pelo Ultimate Shooting Star Super. Obrigado, Vossa Majestade. Assim que a flecha de Neia perfurou o demi-humano pela cabeça, a arma mágica de Shizu explodiu metade da cabeça do outro demi-humano. Os demi-humanos fizeram mais barulho quando desabaram do que Neia esperava. Neia apressou-se a aguçar as orelhas. Felizmente, ela não ouviu ninguém correndo em sua direção. Parece que ninguém as havia detectado ainda. Rápido! Elas já tinham atribuído suas devidas tarefas de antemão. Quando Shizu arrastou os cadáveres para o cômodo que acabavam de entrar com a corda, Neia usou o item de limpeza de cheiro que Shizu lhe emprestara. Depois disso, ela pegou o odre de água no cinto e despejou um poderoso vinho em todo o lugar, lavando os pedaços de carne, cérebro, crânio e manchas de sangue no chão. Quando o fedor de álcool permeou o ar, Shizu saiu do cômodo, em seguida, produziu um jarro vazio e o encheu com o vinho de antes, em seguida o quebrou sem fazer barulho e o deixou no lugar. Vamos. Sim. Mesmo tentando esse encobrimento, era muito provável que o próximo turno percebesse que algo estava acontecendo ao assumir a ronda. Neia seria capaz de relaxar se elas pudessem colocar os corpos na misteriosa dimensão de bolso de Shizu, mas Shizu disse que não faria isso. Assim, elas deixaram os cadáveres na sala. É claro que também haviam feito preparativos, mas não havia como ter certeza de que não seriam encontrados. Elas tinham que assumir que não tinham o luxo de ter tempo suficiente. Por fim,
Chegaram ao segundo obstáculo, a passagem suspensa. Dos vários cenários que surgiram, este foi o mais próximo de ser ideal. Elas ainda tinham tempo e ninguém as havia visto. É uma corrida contra o tempo agora. Eu sei. Se eu escorregar, não se preocupe comigo. O caminho do castelo para a torre tinha aproximadamente 2 pessoas de largura. Não havia parapeito de ambos os lados, um vão livre. Aparentemente, várias pessoas tinham caído do lado antes, e depois de ver isso, tudo o que ela conseguia pensar era que era apenas o esperado. Esta passagem suspensa foi a razão pela qual este lugar foi o reduto final quando se envolvia invasores durante um cerco. Uma tropa não poderia passar por aqui, portanto, uma vantagem em números seria anulada. Ao mesmo tempo, havia também o risco de cair. Se houvesse uma linha de lanças no final do caminho, romper seria muito difícil. Esse design astuto era do tipo que os atacantes odiavam. Precisariam de lançadores de magia com ataques como Fireball ou similares para derrotá-los. Usar armas de longo alcance para um ataque contínuo era desvantajoso para o lado de Neia, que operava furtivamente com restrições de tempo. Portanto, tudo o que elas podiam fazer era atacar de perto e acabar com o inimigo, já que o inimigo poderia acertá-las com armas de longo alcance, elas não teriam o benefício da cobertura. Nesse caso, elas precisariam encurtar a distância antes que as sentinelas as detectassem. Mas em um olhar mais atento, o caminho se mostrou irregular. Foi projetado para desacelerar qualquer um que tentasse atravessá-lo, pois o forçaria a escorregar e cair. Isso é perigoso. Se um inimigo me encontrar e me segurar, eu vou cair e morrer. Se não tiver cuidado. Depois de esculhambar com toda a sua determinação, Neia percebeu que Shizu estava olhando para ela. Embora fossem do mesmo sexo, sendo encarada por Shizu, tão bela quanto uma boneca, fez Neia ficar um pouco envergonhada. Oh, o quê? Use isso, Neia, espere aqui. E? Eu vou cuidar dos guardas da porta. Não importa o que aconteça, não saia. E? Antes que ela pudesse obter uma resposta, Shizu desapareceu. Ela havia desaparecido. Este não foi um movimento de alta velocidade. Shizu estava de pé aqui até agora e então ela desapareceu no ar como se tivesse sido uma ilusão. Uma onda de confusão atacou Neia. No entanto, Shizu já havia dito a ela para esperar, então ela deveria ficar aqui e esperar. Neia se escondeu na entrada da passagem suspensa e ouviu atentamente o que estava acontecendo na torre e no caminho atrás, atenta a qualquer coisa fora do comum. Vários segundos depois, algo aconteceu no posto de guarda. Ela ouviu um grito e depois o som de um guarda entrando em colapso. Neia colocou o rosto para fora desejando ver o que estava acontecendo e viu Shizu emergir do posto de guarda. Shizu acenou para chamar Neia. Quando Neia começou a entrar em pânico e se perguntar o que estava acontecendo, o gesto de Shizu ficou mais intenso, até que todo o seu corpo estava se movendo de um lado para o outro. Ela precisava mesmo ir, agora que Shizu tinha feito praticamente tudo. Neia se abaixou, depois correu pela assustadora passagem suspensa exposta ao vento e enquanto prestava atenção em seus passos. Assim que chegou ao outro lado, ela pôde sentir o cheiro de sangue do posto de guarda. Vários demi-humanos mortos jaziam no chão, e Shizu estava lá dentro, com a expressão vazia de sempre. Ela segurava o que parecia ser uma faca grande e muito afiada em sua mão direita. A lâmina estava manchada de vermelho brilhante, e ela tinha sua arma mágica na mão esquerda. Limpo. Mova-se. Ah, sim. Não posso desaparecer novamente hoje. Tenha cautela. Entendi. Parece que não havia necessidade de explicar, então Neia não perguntou, apenas seguiu atrás dela. Como esperado de uma empregada demônio. Neia pensou. Ela não poderia ter vindo até aqui sem Shizu. E isso também é graças à ordem que Sua Majestade deu a Shizu. Apenas o rei feiticeiro poderia inspirar maior respeito nas pessoas, mesmo quando ele não estava presente. Honestamente, o fato de ser um morto-vivo ou o que quer que fosse, era um problema insignificante. Eu preciso que todos saibam, afinal. Eu preciso dizer a eles o quão grandioso é Sua Majestade. A torre era quase completamente feita de pedra e tinha apenas uma pequena janela para a luz. Era mais escuro que o castelo pelo qual passaram antes. A passagem dentro da torre era bastante espaçosa, grande o suficiente para que Neia e Shizu andassem lado a lado, e espiralava-se ao longo do interior da parede da torre. O objetivo delas, o Príncipe Zer, deveria estar perto do topo, então a única coisa que faziam quando passavam pelas portas ao longo do caminho era verificar se havia movimentação alguma dentro, enquanto as continuavam subindo. Cerca de 2 voltas depois, Shizu levantou a mão para sinalizar que deveriam parar. Isso aconteceu quase ao mesmo tempo em que a audição aguçada de Neia captou os passos de uma criatura. Parece que estava usando uma armadura de metal, porque ela podia ouvir o som do metal batendo na pedra. Está sozinho, Shizu-san. Sim. Mas, pegadas pesadas.
Neia não tinha certeza, mas como foi Shizu a dizer, então provavelmente era a verdade. Em outras palavras, o que quer que fosse, não era de tamanho humano. O que vamos fazer? Deveríamos nos esconder atrás de uma das portas pelas quais passamos ao longo do caminho. Já está aqui. Matthew. Entendido. Neia preparou seu arco depois de Shizu. Seu plano era atirar primeiro e não se preocupar com perguntas. Ela ouvirá dizer que o príncipe Zer era do tamanho de uma criança humana. Além disso, ele não usaria armadura de metal. Um objeto maciço apareceu, e Neia e Shizu atacaram sem hesitar. A flecha e as balas entraram em seu corpo, como se tivessem sido sugadas. Gaalin. O objeto massivo tropeçou e recuou ao longo do caminho. Como havia recuado ao longo de um caminho curvo, não estava mais na linha de fogo. O fato de ter sobrevivido a seus ataques, particularmente o de Shizu, sugeriu que era um demi-humano muito resistente. O quê? Quem é você? Um grito de raiva ecoou das profundezas da passagem. O que fazemos agora, Shizu-san? Não podemos sentar e esperar, aproximar e atacar antes que o inimigo junte os guardas da torre. Entendido. Neia e Shizu começaram a correr. Como poderia sobreviver ao ataque surpresa de Shizu e Neia? Eles poderiam assumir que era o guardião, um Vaun. Vauns eram seres que possuíam muito bom poder de luta e uma quantidade impressionante de energia. Enquanto corriam, a umidade no ar parecia aumentar também. O nariz de Neia captou o cheiro da chuva. Goal! E pensar que haveriam humanos aqui. Após se aproximarem, eles viram um enorme demi-humano. Embora possuísse a aparência selvagem de um ogro, parecia muito mais inteligente que um. Sua pele era branco-azulada, embora parecesse mais demoníaca do que doentia. Tinha um único chifre grosso na testa. Ele carregava uma massa que era maior que Neia. A julgar pela sua aparência física, estava bastante semelhante às descrições das espécies conhecidas como Vauns. Apesar de não estar no nível de Buzer, ainda era um adversário bastante perigoso. A flecha e as balas tinham claramente o atingido, mas parecia não tê-lo ferido. Também não havia cheiro de sangue, por isso parece que não o encobriu com ilusões. De alguma forma, isso havia negado seus ataques, particularmente o de Shizu. Então estão aqui para tomar minha vida, não é? Você é bem peculiar, humana. Parecia muito feliz. Nesse caso, ela deixaria que ele continuasse errado. Não. Shizu disparou enquanto falava. Houve um chiado de gás expelido quando alguma coisa voou pelo ar. Depois disso, parte do corpo do Vaun se dissolveu em névoa e a bala passou. Valha Haha. Armas de combate são inúteis contra mim. Neia disparou uma flecha na testa do Vaun, mas sua cabeça também se sublimava em névoa e a flecha afundou na parede atrás dele. Inútil. É inútil. Agora tremam de medo diante de mim, pois sou a ruína de todos os arqueiros. Morram. Imune a todas as armas de longo alcance. Ou é apenas forte? Shizu ponderou e murmurou. Deve haver um truque. Neia olhou para Shizu e sacudiu a cabeça. Infelizmente, os Zerns não conheciam detalhes sobre suas habilidades. O que estão tagarelando? Se proteja. O Vaun encurtou a distância. A visão de seu corpo massivo se aproximando delas pareceu distante, como se seu senso de distância estivesse bagunçado. Neia não seria capaz de sobreviver a um único golpe, então ela obedientemente escutou Shizu e recuou. Shizu estava na linha de frente e a massa caiu sobre ela. O golpe foi como uma tempestade uivante, mas ela elegantemente o evitou. A força do Vaun era extraordinária, dado que podia balançar uma arma tão alta quanto Shizu com apenas uma mão. A pedra estava estilhaçada e rachaduras irradiavam em todas as direções. Parecia que a enorme torre estava tremendo. Tixi! Neia disparou uma flecha. Mesmo Vaun preso em combate com Shizu, havia uma enorme diferença entre os tamanhos dos corpos. Se ela apontasse para cima, seria possível atacar o Vaun sem acertar em Shizu. Como esperado, o Vaun transformou-se em névoa para evitar a flecha assobiando no ar. É inútil. Inútil. Eu te disse que as flechas são inúteis contra mim. Tolo voou. O Vaun rugiu ainda mais alto que antes. Shizu parecia achar isso irritante e partiu para cima dele. As habilidades de tiro de Shizu eram muito superiores às de Neia, mas ela não era tão habilidosa em combate corpo a corpo, então, infelizmente, seu ataque foi bloqueado pela massa. Neia recuou e armou outra flecha. Desta vez, Neia apontou para a mão segurando a massa. Embora fosse muito provável que a arma não caísse mesmo que se transformasse em névoa, ela decidiu que tinha que tentar, por menor que fosse a possibilidade. No final, o braço formado por névoa não soltou a massa. Você não vai parar, humana. O Vaun apontou a palma para Neia. Respingo de água. Uma bola de água voou para Neia. Algo atingiu seu ombro direito. Neia foi arremessada longe e caiu no chão. Doeu como se tivesse sido selvagemente espancada. Seus ossos poderiam ter se quebrado.
Depois de nervosamente tentar mover o braço direito, ela descobriu que poderia movê-lo sem problema. No entanto, uma torrente de dor se espalhou de seu ombro até o interior de seu corpo. Ela tocou o ombro e notou que estava molhado. Enquanto o tocava com medo antevendo o carmesim do sangue, ela imediatamente percebeu que era água. Uf! Você me fez usar uma magia medíocre. O Vaughn balançou sua massa enquanto cuspia sua resposta para elas. Shizu murmurou baixinho para si mesma enquanto evitava agilmente um golpe mortal que poderia ter esmagado Neia em pedaços. Por que a garota? Por que atacar alguém que não pode lhe ferir? Não faz sentido. Sua idiota. Isso é porque ela é um pé no saco. Por que foi eficaz? Usos limitados. O rosto do Vaughn mudou. Em outras palavras, Shizu estava certa. Neia. Entendido. Neia disparou uma flecha, da qual o Vaughn evitou se transformando em névoa. Depois disso, ela disparou novamente e a flecha perfurou o Vaughn. Quando o Vaughn grunhiu de dor, Shizu falou: Entendi. Você só pode se defender contra 7 ataques à distância. Isso é, por dia, por hora, não importa. Você vai morrer aqui. O Vaughn não conseguiu alcançar Shizu, que se esquivava com incrível habilidade. Em outras palavras, se isso acontecesse, seria preciso uma surra unilateral e morreria. Talvez o Vaughn tivesse percebido que isso aconteceria, porque seu rosto estava torto. Má maldita! Nuvem de névoa! Um banco de névoa surgiu. Era mais espessa do que o nevoeiro que Neia vira no reino feiticeiro, ela nem mesmo sabia onde estava. Mesmo sendo incapaz de ver Shizu lutando contra o Vaughn, ela podia ouvir a arma mágica de Shizu fazendo piu-piu-piu. Quando ela pensou sobre isso, tudo ficou óbvio. Mesmo que o Vaughn conjurasse o nevoeiro no meio da passagem, ela ainda sabia onde estava. Tudo o que ela tinha que fazer era continuar atirando. Neia seguiu a liderança de Shizu e atirou mais flechas. Ela estava um pouco preocupada, então ela apontou para o alto. Dessa forma, mesmo que errasse, ela não acertaria Shizu. A flecha que ela soltou derreteu na neblina, e foi seguida pelo som de algo atingindo a parede. Parece que ela tinha errado. Está se movendo atrás de você agora. Quando Shizu disse isso, Neia pensou. E, quando se considerava o tamanho da passagem, era impossível para o enorme Vaughn ficar atrás de Shizu e Neia sem esbarrar nelas. No entanto, ao longo do caminho aqui, Neia tinha chegado a perceber que Shizu era um demônio confiável. Ou melhor, ela não confiava tanto em Shizu, mas confiava no rei feiticeiro a quem ela servia. Neia se virou e, embora a névoa ainda estivesse tão espessa que não pudesse ver nada, ela disparou outra flecha. Assim como antes, ela ouviu o som de uma flecha atingindo uma parede distante. Onde ele está? Mirou na direção certa. Ele está tentando fugir. Se abaixe. Neia imediatamente caiu de bruços enquanto Shizu falava em um tom muito severo. Recarregando, rajada máxima. Houve um kiu penetrante e, em seguida, um daca-daca-daca cacofônico trovejou pela passagem. Ao contrário do som anterior, esse era um som preenchido por uma brutalidade opressiva. Gobou ouve o som de alguém tossindo algo, seguido por um estrondo quando um corpo massivo atingiu o chão. Depois disso, a névoa clareou e ela pôde ver o corpo do Vaughn deitado ao longo da passagem curva. Seu corpo estava coberto de buracos e parecia que tinha sido explodido. Havia marcas semelhantes ao redor das paredes próximas. O que aconteceu para causar isso? Como um ancião dedicado a proteger este lugar, deveria ter sido bastante forte. Na verdade, Neia sozinha não teria a menor chance. Mas Shizu poderia matar instantaneamente um demi-humano desses, desde que sua arma fosse eficaz contra ele. Como esperado de uma empregada demônio de dificuldade 150. O que foi? Não. Com magia, você pode fazer qualquer coisa. Neia moveu o ombro ferido. Ela havia esquecido a dor durante a excitação da batalha, mas agora estava começando a doer mais e mais. Tudo bem. Mas dói puxar o arco. Acho que não posso mais mirar com precisão. Tem alguma poção de cura? Não, mas eu tenho um item de cura que Sua Majestade me emprestou. Neia só poderia usá-lo uma vez durante a batalha, mas agora ela sentia que poderia usá-lo com mais frequência. Ainda assim, isso não significava que ela poderia desperdiçar mana, porque ela poderia precisar curar Shizu se a situação exigisse isso. Não se preocupe. Nós só precisamos resgatar o refém e recuar. Então vamos nos apressar. Neia assentiu e correu com Shizu. O Vaughn, que definitivamente era um adversário digno, havia sido derrotado. Tudo o que restava agora seria resgatar o príncipe e voltar para a despensa.